Mulher, se você tem mais de 40 anos, vem sofrendo com dificuldade de emagrecer, estômago alto, intestino preso, dores no corpo, ansiedade, tá com algum exame alterado como pré-diabetes, colesterol alto, hipotireoidismo, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar o resultado, né, a transformação, a história dessa paciente que você está vendo aqui, que vivia exatamente nesse cenário, vivendo esses problemas, né? E como que ela conseguiu, aos 47 anos, resolver tudo isso, né? De uma forma simples, mudando, posso dizer para você, apenas uma coisa. Obviamente que essa uma coisa se propagou em outras coisas, que ajudou ela a eliminar 12 quilos. Então fica comigo porque eu tenho certeza que você vai se identificar muito com a história da Patrícia, tá? E a partir da história dela, quem sabe você não se motiva a fazer o que a Patrícia fez e chegar nesse resultado também. Bom, importante você saber como que foi que a Patrícia chegou até mim, né? Quando a gente teve a nossa primeira consulta, ela falou assim, Lucas, já fui numa nutricionista, que eu fiquei 6 meses com a nutricionista, e ela me fazia só comer frango com salada ou ovo com legumes. Depois disso, eu me aventurei no jejum da vida. Eu gosto de fazer jejum, mas eu estava fazendo lá 18 horas, 20 horas. Eu cheguei a fazer uma vez 24 horas e não conseguia perder mais do que 2 quilos na balança. Isso era o máximo. Mas você ficava horas e horas sem comer, comia pouco e perdia 2 quilos na balança. E obviamente, né, nesse cenário, talvez você se identifique com isso. Inclusive, comenta aqui, me fala o que você está fazendo hoje para emagrecer. Nesse cenário onde você tenta várias coisas e não vê resultado, é natural que você comece a falar assim, cara, tem algo de errado. Sei lá, é minha idade, né? A Patrícia começou a achar que era a idade. É o hipotiroidismo, sei lá, enfim, a gente começa a pensar que são outras coisas. Ou às vezes a gente acha que nós somos nós mesmos, né? Cara, eu não sou capaz, eu não nasci para isso, né? Eu tenho uma genética que não me favorece. Só que quando de fato nós olhamos o contexto, é onde a gente começa a encontrar os pontos cegos, é onde a gente começa a entender melhor de fato onde está o problema. E por conta dessa importância, eu faço questão de ter as consultas com os meus pacientes dentro do meu protocolo. Então, na primeira consulta, eu sempre gosto de entender, conhecer e saber mais como que é a vida da paciente. A Patrícia, ela é professora, mas no momento que a gente se conheceu, ela estava atuando como diretora auxiliar. Ou seja, ela trabalhava na gestão da escola. E a gestão da escola é algo que é extremamente estressante, porque ela lida com pessoas. O cargo de professora também é bem complicado, porque lida com criança, né? Mas a responsabilidade é muito grande de uma escola, né? E a Patrícia sempre foi uma mulher que lutou contra o sobrepeso. E ela é uma pessoa que sempre comeu as emoções. Tudo isso, palavras delas, tá? E ela aprendeu que para emagrecer ela tinha que fechar a boca, ela tinha que comer pouco. E era isso que ela fazia. Então, durante toda a vida dela, ela veio lutando contra isso, ela veio fazendo essas coisas. Só que depois passou dos 40 anos, aonde as coisas começam a ser diferentes, ela continuou fazendo isso. E, obviamente, não deu certo. Pelo contrário, ela só veio ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso. Inclusive, nos últimos 15 anos, ela ganhou 30 quilos. E aí, o que acontece? Quando você não entende o contexto, quando você não leva em consideração o seu contexto, eu vou te mostrar isso no exemplo da Patrícia para ficar mais palpável. Mas quando você ignora o teu cenário, aquilo que você vive, as chances de você estar errando é muito grande. Então a Patrícia, como eu falei, era uma mulher que vivia uma rotina corrida, com muita responsabilidade, já tinha uma tendência a comer suas emoções, e ela, de uma certa forma, ignorava isso. Não porque ela queria, mas porque ela não entendia. E talvez você também não entenda hoje. Então ela queria emagrecer, ela fazia o quê? Ela comia pouco, ela se restringia. Só que no momento que batia uma ansiedade, por exemplo, ela ia comer o quê? Comer um pedaço de bolo, comer um pedaço de chocolate. Ainda tendo uma alimentação saudável, vamos dizer assim, ainda comendo frango com salada no almoço, né? Ficando a manhã inteira sem comer, por causa do jejum. E nesse momento, muitas das vezes a gente não enxerga. Porque a nosso foco, a nossa atenção está o quê? Para aquela
dieta, para aquele comer. O sofrimento ele sempre fala mais alto. Então, quando você olha o teu dia, talvez hoje você sofra, você faça uma dieta, ou você está fazendo muito exercício, você está sofrendo, tá? Você está se esforçando, mas acaba que às vezes você vai lá e belisca um docinho. Esse beliscar um docinho, ele se torna uma pequena coisinha diante de uma coisa grande. Então você não percebe ele acontecendo. E dentro da nossa conversa, eu fui identificando esses comportamentos. E uma outra coisa que é interessante é que aconteceu aqui com a Patrícia, eu vou até ler aqui, eu estou abrindo o relatório dela aqui, e aí a gente começa a encontrar as consequências desse desequilíbrio alimentar. A consequência do agravamento da inflamação. Se você já faz parte aqui do canal, você já com certeza ouviu, ou provavelmente ouviu, eu dizer que toda mulher depois dos 40 anos tende a ter uma inflamação no intestino por conta da queda hormonal, que desequilibra as bactérias do intestino, e isso gera a própria inflamação. Só que quando a tua alimentação ela não está adaptada ou direcionada para tratar dessa inflamação, ou seja, para estar sempre diminuindo ou eliminando as bactérias ruins e aumentando as bactérias boas, o que acontece? Essa inflamação ela é agravada, ou seja, você piora o teu quadro inflamatório. E aí a gente começa também a ter uma piora no nosso organismo, na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, e isso começa a refletir no teu dia a dia. Então a Patrícia, olha só o que ela traz aqui para mim, ó. Eu pergunto assim, o que mais te frustra diariamente? Ela, o cansaço diário, a ansiedade, que me faz devorar e beliscar bolo e doce o dia todo, um sono de má qualidade, né? Ela dormia picado, não conseguia dormir a noite toda, e ainda tomava melatonina, valeriana e cerenzo para dormir melhor. Então ela precisava utilizar de recursos externos, ainda que fossem naturais, para dormir melhor, e ainda assim não dormir melhor. Isso tudo é uma consequência da inflamação. E se você não dorme bem, você não tem uma recuperação do seu corpo boa, você não tem um reequilíbrio de todo o seu organismo, porque durante o sono é onde a gente se recupera, se reequilibra. Aí tem um outro ponto aqui que eu pergunto para ela, que é o seguinte: você tem costume de beber água? Se sim, quantos litros você toma por dia? Comenta aqui embaixo. Quantos litros de água você toma por dia? Isso aqui é um grande ponto cego que poucas mulheres se atentam. E se você é uma mulher que já bebe bastante água, ótimo. Mas cuidado com esse bastante. Existe um número certo. Mas a Patrícia falou assim, ó, o meu maior desafio hoje é beber água. Hoje eu consigo beber entre 1,5 litro a 2 litros. Mulher, de nada adianta você se matar na academia, tomar chá, tomar remédio, fazer dietas, ir endócrino e não sei aonde se você não está bebendo água. Isso aqui é um ponto simples que grande parte das mulheres acabam não conseguindo cumprir. O mínimo do mínimo, que é beber água. Quando a gente fala de beber água, o que você precisa entender? Eu vou deixar aqui novamente a continha para você fazer. Mas a Patrícia, quando ela começou comigo, ela estava com 84 quilos. E eu vou fazer a conta matemática direcionada para a Patrícia. Ela estava com 84 quilos. Ela deveria beber em torno de 3 litros de água. Ou seja, ela estava bebendo metade do que ela precisava. E a conta é essa, né, que está aparecendo na tela, 35 ml vezes o seu peso. Essa é a quantidade de água que você tem que tomar todos os dias. Todos os dias. O que eu quero te mostrar aqui, veja. Eu falei para você que quando você ignora o teu contexto, as chances de você estar fazendo coisas erradas perante ao seu contexto é muito grande. Quando isso é somado ao problema que você já tem, que é a inflamação, isso começa a prejudicar ainda mais a tua qualidade de vida, a tua saúde e, obviamente, os teus resultados. Então a gente tem uma questão do contexto, ou seja, o cenário que você vive. Patrícia era uma mulher que comia suas emoções e tinha uma vida corrida. Ela estava ignorando isso. Porque quando a gente olhava para o processo que ela estava fazendo para emagrecer, ela estava fazendo algo que era totalmente oposto ao que ela precisava. Ela estava restringindo e comendo pouco. E, obviamente, no momento que ela tinha ansiedade, como ela falou, ela beliscava o dia inteiro. Segunda coisa que começa a acontecer, então, é a piora. Porque se você está tendo uma alimentação desequilibrada, você vai piorar o estado do seu intestino, né? A inflamação ela vai ficar pior. Isso vai impactar o quê? A sua qualidade de vida. Então, uma mulher cansada,
é uma mulher que não rende bem. E aí talvez você seja igual a Patrícia, mas ela fala o seguinte, ó, eu pergunto para ela como que tá, se ela pratica atividade física. E ela fala assim, ó, estou voltando aos poucos. Tenho uma esteira e um aparelho de musculação em casa, mas eu só tenho feito às vezes porque eu tenho muita preguiça. Óbvio. E isso aqui é um ponto importante, porque talvez você também tenha essa sensação, tá sempre tentando começar alguma coisa, uma caminhada, uma academia, qualquer coisa, mas você tá sempre cansado, não tem disposição para fazer as coisas. E aí você se culpa por isso. E aí você acha que é falta de força de vontade. Ou então alguém fala isso para você e não é. É porque o organismo ele não está saudável o suficiente para fazer você ter mais um gasto no dia, para você ter mais uma energia para você fazer as coisas. Então é como se você tivesse que matar um leão por dia para ter condições de fazer tudo que você tem que fazer. E às vezes você faz muita coisa, assim como a Patrícia. Então, se você ignora isso também, se você não leva em consideração esse fator principal, que é o quê? É a tua qualidade de vida, a tua saúde, cara, você se entrega, né? No sentido de eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho disciplina. E eu tenho certeza que você, mulher, é uma mulher que é uma pessoa que faz, tem força de vontade, você quer. Dificilmente eu atendo mulheres que, assim, ó, têm essa dificuldade. Porque se você está assistindo esse vídeo é porque você está interessada em saber mais sobre o que tem que ser feito, porque você está em busca. Só que enquanto você não organizar essas coisas e começar a olhar para elas, você vai ficar batendo com a cara na parede. Depois que a gente entende, então, o contexto, a nossa saúde, né, o nosso contexto, ou seja, a nossa vida diária, a nossa rotina, a qualidade da nossa vida, a nossa saúde, como o nosso organismo está, e os principais elementos que precisam ser trabalhados, como, por exemplo, aqui a parte da água, isso é um fator principal, isso é um fator necessário. E, obviamente, não é só água, mas a gente vai falar da alimentação também. E uma alimentação que tem que estar adaptada a todo esse cenário, pronto. Foi exatamente isso que eu fiz com a Patrícia. É uma coisa simples, só que eu sei que, olhando assim, né, sozinha, fica um pouco complexo. E realmente é mais complexo quando você tenta fazer sozinho. Por isso que eu tenho o meu protocolo, onde eu faço todo o acompanhamento personalizado. Se você quiser conhecer mais sobre ele, eu vou deixar o link na descrição. Mas como que você pode fazer isso hoje? Tá? E aí eu vou pegar exatamente o que eu fiz com a Patrícia, pegando todo o contexto dela, e aí eu quero que você, obviamente, adapte para a sua realidade, para que você comece a dar esses primeiros passos. Eu entendi que a Patrícia era uma mulher que não tinha uma rotina alimentar. Ela geralmente pulava o café da manhã, ela passava a manhã inteira sem comer nada e almoçar. Só que esse almoço, ele não era ele não era meio que uma prioridade. Ela almoçava quando dava. E não porque ela não poderia fazer isso, né? Tipo, a rotina dela não permite que ela não. Era ela que não tinha essa intenção. E por conta dela não ter essa intenção, às vezes ela almoçava 2 da tarde. E ela muitas das vezes almoçava o que tinha. Ela não se planejava para isso. Passando desse horário do almoço, chegava o horário da tarde. Um horário que era um ponto perigoso na rotina da Patrícia, que era a meio que reunião com os professores. Então, chegava o momento da tarde que os professores se reuniam, né, na sala dos professores e acabava batendo papo. Às vezes ela fazia uma reunião e ali, para quem é professora sabe, né, geralmente na sala dos professores tem sempre um bolinho, tem sempre alguma coisa. E é um lanche que eles fazem. E ela estava diante desse momento, ela ia lá e comia. Ou então ela estava na sala dela, uma professora ou alguém do trabalho oferecia lá um docinho, levava um docinho para ela. Como ela era diretora, então ela recebia muito isso, às vezes era até as próprias crianças, ela ia comer. Por quê? Porque não tinha uma organização da alimentação dela. Então a primeira coisa que eu fiz com a Patrícia, né, seguindo a minha metodologia, que eu acredito que é o ponto necessário, foi começar a dar ordem, colocar ordem nessa rotina. Obviamente respeitando todos os pontos que eu precisava respeitar. Então a Patrícia ela tinha uma rotina corrida. Eu não ia fazer ela ter que elaborar 1000 coisas, levar várias marmitas, coisas difíceis. Obviamente que não. Mas eu fiz toda uma organização e eu mostrei para ela a importância dela ter esse planejamento, dela ter uma rotina de alimentação para que ela parasse de ficar comendo essas emoções, para que ela
tivesse sempre saciada. Porque geralmente quem gosta de comer as emoções, come as emoções não para ter necessariamente prazer, mas é para se ocupar. Então, quando a gente está ansioso, por exemplo, né, quando você está ansiosa, você busca alimento, você busca sim um prazer, tem esse aspecto, mas também tem um aspecto de ocupação. Porque quando você está comendo, o que você está fazendo? Você tá saindo daquele pensamento acelerado, daquelas suposições que você está viajando na tua cabeça, você entra meio que no momento presente. A comida te faz isso, principalmente se for um alimento gostoso. Então a gente ocupa a mente com aquele momento e a gente alivia um pouco aquela preocupação, aquela ansiedade que a gente estava tendo. Então, quando a gente cria essa rotina, que eu sempre falo aqui nos meus conteúdos, né, de a gente fazer 5 refeições por dia, a gente está possibilitando que num cenário, num contexto onde você tem esse tipo de problema, como a Patrícia tinha, você comece a regular. E o lance da Patrícia foi fácil. Cara, a alimentação da manhã era uma refeição líquida. Se eu não me engano, acho que a gente colocou uma vitamina, alguma coisa assim, ou um suco verde, acho que foi alguma coisa assim, justamente pela necessidade dela de ter uma coisa rápida e prática. Depois eu coloquei uma fruta. Eu sempre gosto de colocar frutas nesses intervalos entre café e almoço, entre lanche e jantar. Ajuda muito, é muito prático. E aí ela começou, olha só que interessante, ela começou a se organizar para levar o almoço dela, porque para ela falou, Lucas, dá para eu levar, é só uma questão mesmo de organização, que eu não tenho, e por isso eu não levo. Mas eu sei da importância disso, porque eu já levei algumas vezes e isso realmente me ajudou. E aí, obviamente, a gente fez toda uma adaptação de quantidade, combinações de alimentos, isso são coisas muito importantes para desinflamar o intestino. Não é só comer saudável, não é só escolher alimentos saudáveis. E aí a gente fez toda essa programação para ela levar. À tarde, a gente, algumas vezes ela levava de casa, né? Eu sempre gosto de colocar refeições que são práticas, então às vezes ela levava de casa, ou às vezes ela fazia na própria escola, né? Lá na cozinha, ela, enfim, se virava lá, pedia para as cozinheiras fazer lá o que ela poderia comer, e ela fazia. Então, veja, foi uma coisa que talvez hoje você não esteja se atentando. Primeiro, uma organização da tua alimentação. Esse é o primeiro passo que eu sempre faço com as minhas pacientes. Até aquelas que já chegam e falam, Lucas, não, tô fazendo tudo certo, tô começando a... Às vezes até tá, mas sempre tem um ajustezinho na organização da alimentação. Às vezes é o lanche da tarde que não está fazendo, ou às vezes é um horário do dia que um dia faz, outro não faz. E obviamente a gente tem que adaptar isso de uma maneira que vai ficar fácil de ser feito. E isso é o ponto central. Porque tem que ser uma alimentação que você faça todos os dias. Esse é um dos meus slogans, né? A alimentação ela precisa ser simples, prática e fácil de ser feita. Porque se você não consegue fazer um planejamento, uma organização alimentar que você vai levar por meses, nem comece. Então eu faço questão de trabalhar nesse segmento. E aí, começar a olhar para os pontos básicos. Então uma coisa que eu comecei a trabalhar muito com ela foi nas estratégias de aumentar o consumo de água. Então tinha a alimentação que estava meio comprometida, tinha a água que estava comprometida, e o exercício ainda falei para ela, fica tranquila, não precisa se preocupar com o exercício agora. O exercício ele vai entrar de uma forma natural, vai ser uma consequência você começar a fazer exercício. Sabe por quê? Porque quando você melhorar a tua alimentação e regular essa hidratação, você vai melhorar o teu sono. Melhorando o teu sono, você vai dormir melhor, você vai acordar melhor, você vai ter mais energia e naturalmente você vai ter disposição para chegar em casa e fazer exercício. Não deu outra. Negócio de um mês, ela já estava tendo facilidade para começar a fazer exercício quando chegava em casa. Obviamente que muitas das vezes ela tinha que confrontar a preguiça, confrontar, né, a procrastinação, mas ela, em termos de energia, ela tinha condições, capacidade de fazer, e ela começou a fazer. E a gente teve muitos resultados legais. A história da Patrícia dentro do protocolo é muito legal. A Patrícia chegou para mim, tinha um desejo de correr um dia, e ela conseguiu correr, né? Depois de um tempo, enfim, a gente conseguiu esse feito para ela. Mas assim, o que eu quero mostrar para você, mulher, é que às vezes você tá batendo a cabeça com uma coisa que não é que não funcione, mas ela não está adequada ao teu contexto, ao teu cenário. Você está ignorando todos os sinais que o teu corpo está te dando. Sinais esses que estão relacionados à tua saúde e à tua qualidade de vida. Então hoje talvez você não durma bem, você não tem energia, você não tem disposição, você vive cansada e você está ignorando. E isso não é normal. Não é para ser assim.
Ainda que você tenha uma vida agitada, corrida, não é para ser assim. Se tá, é porque tem algo de errado. E quando a gente olha para aquilo que causa isso, a gente está ligado, a gente vê que é a inflamação. Existe um desequilíbrio no intestino que afeta completamente toda essa questão de disponibilidade de energia, recuperação do corpo, queima de gordura. Então, quando a gente chega nessa conclusão, qual é o tratamento? O tratamento ele tem que ser voltado para tratar o intestino. E quando a gente olha para esse tratamento voltado para o intestino, ele tem que estar relacionado ao contexto que eu vivo, as minhas necessidades, as minhas dificuldades, a minha rotina. E aí, quando você encaixa isso, pronto. Você vai conseguir ter resultado como foi a Patrícia. Então, a Patrícia, em 30 dias, conseguiu eliminar 5 quilos de gordura. Ela acabou com o intestino preso, estômago alto, gases. Você viu a foto, né? Eu vou estar até colocando aqui de novo. Esse foi um resultado de 3 meses da Patrícia. Esse resultado que você está vendo, 3 meses. Ela saiu do corpo que você está vendo, com a barriga extremamente inchada, dilatada, constipada. Em 3 meses, ela teve esse resultado ajustando essas coisas. Não foi nada além disso. Não usou remédio, não usou tratamento estético. Foi alimentação, exercício depois que ela começou a fazer, e uma suplementação básica que eu já passei aqui no canal. Inclusive, vou deixar aqui o link para você estar assistindo. E, obviamente, um acompanhamento que possibilitou ela ter mais segurança, mais confiança e fazer aquilo que precisa ser feito. Se você quiser ter esse acompanhamento como a Patrícia teve e ter um profissional ao seu lado de forma personalizada, vou deixar o link na descrição. Será um prazer poder ser o seu último nutricionista e te ajudar a perder a barriga desinflamando o seu intestino. Tá bom, mulher? Espero que você tenha gostado. Deixa um comentário aí me falando o que você achou, se você gostou, se te ajudou. Curta, compartilha e nos vemos no próximo vídeo.